Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Continuamos no capítulo 1 de Abacuque. Mas hoje a gente vai ultrapassar o capítulo 1, beleza? Hoje nós vamos até o capítulo 2, verso 1. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Antes de ler o texto, eu quero fazer uma breve consideração. Agora nós vamos entrar no momento mais, talvez, crítico, difícil desta parte de Abacuque. Hoje eu quero começar a trabalhar com vocês mais profundamente o problema do mal. Hoje nós vamos olhar o mal por um lado, ok? E na semana que vem nós vamos olhar o mal pelo outro lado. Então, é natural que hoje, talvez, ao término do culto, você fique com algumas perguntas ainda sobre isso. E não é porque eu não quero lhe responder as perguntas sobre isso, mas que para tratar desse assunto a gente precisa ter um pouco mais de cautela, tempo, observar alguns aspectos disso, para que a gente possa ter uma compreensão mais clara. Então hoje, por exemplo, eu vou tratar olhando pelo um aspecto não cristão o problema do mal. Nós vamos olhar o que talvez as pessoas que não creem numa teodiceia, e vocês vão entender depois o que é teodiceia, acham sobre o mal, pensam sobre o mal. Nós estamos aqui diante de um texto que vai tratar disso, que vai lidar com isso. Na primeira semana, a gente pegou o verso 1 ao 5 do capítulo 1, onde nós temos a primeira queixa de Abacuque, onde ele está pedindo socorro a Deus. Ele está olhando um cenário ruim, politicamente ruim em Jerusalém, está olhando para uma situação onde que a corrupção, a maldade começou a tomar uma proporção de forma indevida, e ele pede ajuda, como qualquer um de nós faria diante de um cenário desse. Então, qual foi a ênfase da primeira semana? A ênfase da primeira semana foi: é lícito nós podermos gritar ao Senhor e dizer: Senhor, até quando? É lícito nós fazermos esse questionamento diante de Deus? Essa foi a ênfase da primeira semana. E a gente tentou trabalhar dizendo que sim, nós devemos levar o nosso coração, nós podemos clamar a Deus sem sermos incrédulos, sem sermos blasfêmios diante de Deus, e colocar o nosso coração de Deus diante disso. Na segunda semana, nós olhamos então essa resposta de Deus, onde o Senhor, após o clamor e o pedido de nosso amigo Abacuque, respondeu de forma difícil, que o até quando não viria. Falou que ao invés de ele resolver o problema da corrupção e da maldade em Jerusalém, ele ia enviar os babilônios para destruir de uma vez por todas Jerusalém. E qual foi a ênfase da semana passada? A ênfase da semana passada foi: Deus pode fazer essa justiça? E Deus pode. Deus, aliás, havia avisado tantas e tantas vezes ao povo de que se eles não se arrependessem, alguma coisa aconteceria. Haveria consequências sobre a vida dele. E o nosso desejo na semana passada foi nos alertar de que se nós também desobedecemos deliberadamente a palavra do Senhor, nós também somos sujeitos a consequências e juízos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, diante disso. Agora, Abacuque vai fazer uma segunda queixa. E essa queixa de Abacuque não é em relação apenas ao problema que tem em Jerusalém, como era a primeira queixa. A primeira queixa, havia uma circunstância dele questionando aquele problema em Jerusalém. Agora a queixa de Abacuque está relacionada ao quê? Como esse Deus eterno, esse Deus bom, esse Deus santo, pode permitir que a maldade aconteça. E nós vamos perceber qual é a resposta de Abacuque primeiro. Na semana que vem a gente vai ver a resposta de Deus,
e a gente vai entender um pouco mais. Vamos pensar assim, de forma coesa. Qual é o fim que o mal leva? O Senhor, na semana que vem, vai trazer no texto de Abacuque uma ideia de como o fim vai se terminar, o mal vai terminar. Qual é o aspecto final do mal? Aonde o mal aponta nesse sentido? Mas hoje nós vamos olhar à luz do texto nessa crise de Abacuque. Nessa crise de Abacuque, que é uma pergunta nossa. Se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, se Deus tem aspectos que ele poderia limitar o mal, por que não o faz diante disso? Uma crise, né? Para nós. Não é um nó difícil de desamarrar, mas a gente vai tentar fazer isso hoje. Abacuque capítulo 1, verso 12. Vamos ler juntos? Abra lá na sua Bíblia. Nós vamos até o capítulo 2, verso 1, tá? Que faz parte da perícope. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu santo, meu Deus, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima isso em sua honra, pois graças à sua rede vive de grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações. Capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Quando nós lidamos com problemas como esse, nós temos que tomar um cuidado para não cair em algo muito comum dos nossos dias. O que é comum dos nossos dias? Todos nós somos especialistas em tudo. Nós vivemos em um período em que todos nós temos uma opinião, temos uma decisão, temos certeza ou opinamos sobre coisas das mais variadas. Em certa medida, isso é um problema. Por quê? Porque arranhamos a superfície de determinados assuntos e achamos que somos profundos. A grande maioria das pessoas, no período em que nós vivemos, querem respostas rápidas. Querem entrar na internet, pesquisar no Google, no ChatGPT ou em alguma outra plataforma e achar um resumo que não passe de uma página, que resume uma coisa de uma vida. Essa é a geração que nós vivemos. É uma geração que foi tomada por essa velocidade que aparenta ser boa, mas que no fim ela nos leva a um não meditar, a um não elaborar, a um não pescar, a um não se aprofundar em coisas difíceis. E nós devemos ter um cuidado. Por quê? Porque ao tocarmos em assuntos difíceis, nós deveríamos ir pé com pé. E com calma. E com mais paciência diante disso. Para lidar com algumas circunstâncias. Quando nós lidamos com essa circunstância do problema, do mal, isso não é um problema. Isso não é um problema, por exemplo, que nós começamos a tratar disso aqui. Começamos a tratar disso no século 21. De maneira nenhuma. Esse problema, ele é tratado e questionado há muito tempo.
Um filósofo que antecede um pouco, por exemplo, o próprio período de Cristo, que Paulo vai citar sobre os epicureus. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai pregar em Atenas, e ele vai pregar na Areópago. Ele tem contato com dois tipos de grupos filosóficos, os epicureus e os estoicos. Um desses homens que inicia essa corrente filosófica, Epicuro, ele fez questionamentos acerca de Deus. Ele era um grego. Ele não era um cristão, até porque não existia cristianismo naquele período, mas ele era alguém que naturalmente lidava com questões profundas. Né? Quem esteve aqui na Quinta Teológica essa semana, eu falei um pouco sobre isso, dessa mudança de perspectiva filosófica ao longo dos séculos. Né? Os filósofos do passado, eles lidavam com aquilo que nós chamamos de ontologia, ou seja, a natureza do ser. Por que o ser existe? Quem Deus é? Quem nós somos? Qual a essência da existência dos seres humanos? Esse era o grande dilema filosófico que vai percorrer, por exemplo, de Aristóteles até Tomás de Aquino. Há uma mudança muito clara disso a partir do século XVI, onde você tem o período dos iluministas, depois do racionalismo e outras coisas, que não vão mais se preocupar com a essência das coisas, com o que realmente somos. A pergunta não é mais o que é o ser, mas como conhecemos as coisas. E a pergunta sai de uma perspectiva ontológica que antecede e vai para uma perspectiva de como a nossa experiência, como as nossas relações, como os nossos vínculos socioafetivos podem comprovar essas evidências. E isso vai, por exemplo, para a era do racionalismo, onde a razão dos iluministas, também conectados a isso, vão entender que falar sobre Deus ou falar sobre coisas que nós não temos a convicção certa e clara, não tem mais porquê. E é onde Deus é sendo empurrado de lado, dentro da ciência, dentro da filosofia, dentro dos estudos, dentro de várias áreas diante disso. Mas Epicuro, que vive um pouco antes de Cristo, no século III, e também morre ali no século IV, fez perguntas assim: quer ele impedir o mal? Aqui ele está falando de Deus. Mas não é capaz de fazê-lo? Então ele é fraco. Ou seja, ele não é onipotente. Pode ele fazê-lo, mas não o deseja? Então ele é mau. Não é ele tanto poderoso quanto deseja fazê-lo? De onde, pois, procede o mal? Olha a pergunta de Epicuro. Se Deus é poderoso, ok? E ele tem poder para fazer, mas não faz, isso aqui é a pergunta dele, ok? Então ele não é tão poderoso assim. Se Deus tem capacidade, ou deseja, ou é da vontade de Deus que o mal seja extirpado, mas ele não faz, essa é a pergunta filosófica. Então ele é mau. Agora, pera lá, nós como cristãos podemos assumir determinado tipo de respostas assim? Será que nós não temos algum tipo de debate? Será que olhando, por exemplo, à luz do próprio Abacuque, não podemos aprender algumas coisas? A experiência humana tem atestado universalmente a realidade do mal. O mal existe. O mal não é um mito, ok? A realidade, ela se mostra por meio da dor, por meio da morte, por meio da angústia, por meio da injustiça, das epidemias, das fomes, das opressões, das guerras. Ou seja, o mal bate a porta. O mal que nós vemos aqui perante Abacuque não é só uma realidade dele. E a pergunta diante disso é: por que existe o mal? E para a gente tentar abordar essa questão mais rapidamente, é útil a gente pensar no que é o mal e no que é o bem. Por exemplo, de forma básica e sucinta,
o mal ele pode ser expressado em duas esferas: o mal moral e o mal físico. O mal moral fala, por exemplo, de injustiça. O mal físico lida com o sofrimento. A noção do mal é também marcada por uma ideia de contrariedade. Por que contrariedade? Não sei se você já passou por isso, mas quando nós lidamos com alguma circunstância que nos fere, que nos atinge, e a gente está diante daquela circunstância, parece que há um sentimento de estranhamento, do tipo, não era para ser assim. Por que a gente passa por isso? Por que a gente lida com essa circunstância? Gente, quando eu participo de algum tipo de ofício fúnebre, velório, eu lido um pouco com essa circunstância. Porque quando alguém morre, e geralmente se alguém é próximo a nós, amamos, e às vezes a pessoa, infelizmente, morreu ali em um acidente, coisa muito abrupta, que a gente não teve a possibilidade de se despedir, de estar junto e nos pegou de surpresa, e a gente está ali diante daquela circunstância, a pergunta que nós fazemos é: por quê? Não parece meio estranho o fato de nós vermos um corpo ali e saber que nós não nos relacionaremos mais, pelo menos nessa terra, com essa pessoa? Nós não nos comunicaremos mais com ela, ela não sairá dali. A percepção diante da existência do mal parece pedir ao nosso coração que isso não exista. Parece que o desejo nosso é dizer: Senhor, tira isso. Por quê? São as perguntas, por exemplo, de Abacuque diante disso. Como podes tolerar essa realidade? Sabe, perguntas diante dele, diante dessa circunstância. Mas o que é o mal? Como a gente pode entendê-lo? Porque o mal é um problema. Para lidarmos com essa realidade do mal, alguns cuidados que nós devemos ter e devemos levantar algumas ideias para nós. Qual que é a circunstância específica disso? Ao olharmos para a existência do mal ou para a realidade do mal na sua vida ou na minha vida, nós devemos ter algum tipo de interpretação acerca do que é a justiça, de quais ângulos que nós estamos olhando uma realidade ou não. Por quê? Será que podemos confiar única e exclusivamente no nosso coração e nos nossos sentimentos, por vezes hedonistas e imediatistas, para considerar se uma coisa realmente é má ou não? Eu sei que são dilemas. E hoje a ideia é jogar um pouco de dilema na nossa cabeça mesmo. É jogar algumas dúvidas entre nós. Por quê? Porque essa avaliação deve ser feita. Porque, em alguma medida, devemos perceber também, agora preste atenção no paralelo, se tudo o que nos proporciona algum tipo de prazer físico, psíquico ou psicológico é também realmente bom. O nosso parâmetro de bom pode também estar errado. E o nosso parâmetro do que é bom pode também nos dar um parâmetro equivocado do que é mal. Na tentativa de entendermos o conceito de mal, devemos olhar algumas características, por exemplo, do que pode ser mal ou não. Existe aquilo que nós tratamos, isso é muito comum, que é a subjetividade. O mal, em uma essência ou em uma percepção, pode ser subjetivo. Como assim, pastor? Por exemplo, eu posso comer um prato de frutos do mar e não passar mal. Você pode comer o mesmo frutos do mar comigo e passar mal. Ou seja, existem realidades subjetivas na existência humana que são diversas. Existe uma realidade má absoluta sobre todos? Acredito que sim. Porém, existem realidades que não afetam todos, que em uma cultura
pode ser mal para algumas pessoas, em uma outra cultura não ser. Por que eu quero fazer esses cuidados aqui no começo? Para resolvermos, se Deus permitir, o problema do mal na semana que vem. Porque nós temos que ter padrões muito bem definidos do que é mal e do que é bom. Podemos resolver o problema do mal apenas através da nossa subjetividade, dos seus sentimentos, das suas emoções, do que é mal, por exemplo, para você? Será que apenas o que é subjetivo a você pode ser um fundamento real sobre todos do que é mal e do que não é mal? Devemos ter uma ideia de que, para definirmos o que é mal, precisamos de referências. Precisamos de alguns tipos de padrões. O mal é sempre algo antagônico do que é bom. Então, qual a referência do que é bom? Qual o nosso critério para definir o que é bom ou o que é mal? Presta atenção nisso. Agora eu quero jogar uma coisa muito séria sobre nós. No nosso período, nós vivemos aquilo que é chamado da guerra dos discursos. É a filosofia da linguagem, que vai surgir no século XIX e XX e vai propagar a mentalidade do homem moderno. Então, a gente vive em um período de narrativas, de que cada um tem o seu olhar e a sua interpretação da história, e nós deveríamos, então, respeitar o olhar e a interpretação de cada um da história, mesmo que a pessoa esteja completamente errada. E você pode estar errado em muitas questões da sua interpretação do que é bom ou do que é mal. Se há um senso de justiça, de amor, de gratidão inerente à existência humana, da onde procede? Por que nós temos? Porque há algo que grita em você, ou fere você, ou incomoda você, ou alegra você. Qual a referência disso? Se a referência dessas coisas é apenas a sua mentalidade e os seus desejos, talvez a sua referência de bom ou mal sejam pagãs, sejam passageiras. E você talvez vai ter uma dificuldade maior de lidar com o dia mal. Porque a sua falta de referência, por exemplo, ao entender o que é o dia bom, não lhe faz prestar atenção em coisas tão necessitárias. Quando crimes acontecem na história da humanidade, pessoas interpretam às vezes de duas formas. Para alguns, determinada circunstância foi virtuoso. Para outros, determinada circunstância foi malévola. Se nós temos aspectos diferentes de pensamentos e uma variação de discursos, pode se perder a referência do que é bom ou do que é mal. No mínimo, seria indispensável para todos nós termos uma referência clara do que é bom. Presta atenção nas palavras de Abacuque. Volte ao texto junto comigo. Abacuque, ele está se questionando sobre coisas profundas da realidade. Mas olha como ele trata o Senhor. Olha a referência, presta atenção nisso. Olha Abacuque fazendo referências. Ele diz: Senhor, tu não é desde a eternidade? Ele está relembrando algo de bom do Senhor. Ele está relembrando um atributo do Senhor. Você é eterno. Eu vou ler os outros, mas antes de eu ler os outros, eu quero que você pense nisso. Preste atenção. Abacuque está diante de um dilema do mal. Para ele lidar com o dilema do mal, ele está fazendo referência do que é bom. Ele está voltando a sua mente para entender quem Deus é. Ele não está tentando descobrir o problema do mal, excluindo Deus da sua matemática. Colocando Deus de fora, dizendo, se a gente não pode ter uma clareza e conhecer Deus plenamente, então nós tiramos Deus da equação e pensamos um mundo sem Deus. Aí nós tiramos lá do quê? Uma referência verdadeira. E colocamos a nossa mente sobre suposições
que podem não ser verdadeiras. Abacuque não está fazendo isso. Abacuque lembra: Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo. Olha as palavras dele. Ele está diante da circunstância adversa, mas ele está buscando o terreno seguro. Ele está buscando responder essas perguntas, não apenas analisando as circunstâncias históricas, culturais, momentâneas, ou as suas grandes narrativas. Não, não, não. Ele está buscando o que ele mesmo vai falar logo à frente: ó rocha, tu desejaste essa nação. Cara, ele não tinha dúvida, porque Deus mesmo falou. Ó rocha, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Porque há uma crise nele. Há uma crise na referência. A referência está certa. Ele está com a referência certa. Deus é eterno, Deus não suporta ver o mal, Deus é o Deus dele, é o Deus santo. Aqui traz uma ideia de pactualidade, de um Deus que está cuidando de um povo há um grande período, mas diante disso ele pergunta, ele fala que Deus não pode tolerar o mal, então ele se pergunta, então por que toleras os perversos? E aqui a gente entra, mais uma vez, nesse dilema. A primeira parte que quero trazer a nós é o quê? Nós, como cristãos, precisamos ter o quê? Uma referência. Em especial do que é bom. Quando perdemos a referência do que é bom, perdemos a referência do que é mal. E o que é bom aos olhos do Senhor? O que é distinto como bom? Ao mesmo tempo, além de termos essa referência e cuidarmos com esse papel da subjetividade, existe o fator tempo. Que muitas vezes nós vamos relativizar esse fator tempo. Presta atenção em algo na sua vida. Às vezes, alguns acontecimentos tristes, difíceis na sua vida, momentaneamente, após um tempo, você vê que ele foi proveitoso. O fator tempo nos traz uma influência para entender se aquela questão é má ou não é má posteriormente. Já aconteceu com você, por exemplo, de você estar saindo e às vezes acontece, as coisas atrasam, e teve um acidente, ou teve tantas coisas que acontecem nesse sentido. Ou aconteceu determinada circunstância com você, que naquele momento você ficou chateado, mas posterior àquilo, reavaliando a sua experiência a priori ou depois dela, você percebe que, cara, aquilo foi bom. Que Deus transformou aquilo em bom. Então nós devemos cuidar com o quê? Nós devemos cuidar com a subjetividade, ou seja, de não olharmos as coisas só de forma subjetiva. Para isso nós precisamos ter uma referência, conhecer Deus verdadeiramente, o seu caráter, os seus atributos e o que Deus diz que é bom. E nós precisamos também ter o cuidado na questão temporal. Porque Deus, em sua suprema sabedoria, ele pode, eu não estou falando que ele sempre faz isso, ok? Não estou falando isso. Mas em alguns momentos ele faz. Em alguns momentos nós temos a percepção de que, cara, aquilo deveria ter acontecido. E aquilo nos livrou, ou nos ajudou, ou nos ensinou, ou aquele sofrimento momentâneo de uma cirurgia, de um problema, me levou a ter uma saúde melhor depois. Então, eu estou fazendo algumas bases para nós aprendermos a lidar com o problema do mal. O termo mal, ele é muito genérico. Muito genérico. Qualquer um fala que qualquer coisa é mal.
E a gente precisa dividir, talvez, o mal em alguns tipos de categorias. Existe o mal originado pelas próprias pessoas, este mal moral ou o pecado, quando alguém inflige a liberdade do outro, fere o outro, faz alguma coisa pecaminosa contra o outro. Existe o sentimento físico, psicológico, de dores, de angústia, que nos levam a, talvez ninguém percebe, mas nós sentimos, nós sofremos. Existe o mal natural, catástrofes, terremoto, epidemia. E existe o mal que nós chamamos, que esse é o mal inerente à criatura. O que isso quer dizer? A própria natureza humana vai o quê? Ela vai se degenerando. A gente vai envelhecendo, as coisas vão acontecendo, a nossa natureza vai enfraquecendo, há uma finitude em nós. Para muitas pessoas, o dilema da finitude e da dependência e da necessidade traz a ela um conceito de mal. Eu, particularmente, quando eu olho a minha finitude, a minha necessidade e a minha circunstância depreciativa ao longo da história, eu não consigo olhar apenas com um parâmetro mal. Porque isso me leva a lembrar continuamente que, como criatura, eu sou dependente de um ser maior do que eu, e deve haver um olhar diante de mim a entender que a necessidade é o que me conecta ao Criador que não sente necessidade. Mas a maioria das pessoas olham as circunstâncias da vida com o passar do tempo, na existência das suas necessidades metafísicas, como mal. Então, o que são essas questões? E para isso, precisamos definir o que é bom, o que é belo, o que é justo. E o que são essas coisas? Abacuque, como falei anteriormente, ele nos lembra de algumas dessas realidades. Ele nos lembra que o parâmetro que ele tem de justiça, ou que ele deseja por justiça, não precede única e exclusivamente do sentimento dele. Não precede única e exclusivamente da vontade dele. E aqui é uma crise de identidade nossa. Porque nós queremos padrões de justiça que não propriamente são estabelecidos pelo Deus justo. Nós queremos padrões de bondade ou de desejos pessoais ou de coisas que nos fazem achar que algo é agradável e prazeroso, que não necessariamente são de um padrão, de uma referência moral que ela é eterna, imutável. Quais são os seus padrões do que é bom, do que é belo, do que é justo, do que é agradável, do que é perfeito? Será que esses padrões que nós criamos na nossa mente são os padrões a qual o Senhor estabeleceu na sua criação? Esse deve ser alguma preocupação nossa. Dentro da teologia, nós chamamos desse problema do mal, chama-se isso de teodiceia. Talvez você já ouviu essa palavra feia, né? Teodiceia. Mas o que significa, por exemplo, a palavra teodiceia? A ideia desse conceito que foi criado no século XVIII é a ideia de justificação de Deus. Ou seja, é de justificar a Deus para que, mediante ao mal, ele não seja culpado. Então, na semana que vem, nós vamos olhar algumas formas de teodiceia, especialmente nós vamos focar em duas, para que a gente possa ter o conceito de entender que o mal pode existir e Deus pode existir, mesmo sendo ele todo-poderoso, mesmo sendo ele justo, mesmo ele não desejando que o mal tome uma proporção que abarque toda a humanidade, e Deus continua sendo bom diante disso. Mas hoje eu quero e fazer perguntas para nós daquilo que a sociedade pensa acerca do mal. Porque
Uma das questões mais difíceis que se encontra tanto na raiz das pessoas procurarem a fé e tanto das pessoas apostatarem da fé é o mal. Quantas pessoas talvez você conhece que ao passarem por circunstâncias difíceis, de dor, de doença, de crises, de problemas, debandaram da fé do Senhor. Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas você conhece que mediante a crise, mediante ao problema, mediante a circunstância de algo que era tenebroso diante dele, ele aproximou-se da fé. E nós precisamos defender uma fé clara. E para isso a gente precisa conhecer os conceitos errados. Existem muitas pessoas que não acreditam nesse conceito de teodiceia. Ou seja, que podemos justificar a Deus. A grande maioria das pessoas que são incrédulas diante da circunstância do mal, eles vão rejeitar esse conceito. Eles vão olhar, olha, se acontecer uma epidemia, e se então Deus existe, a culpa é de Deus. E não que Deus não possa ter governo sobre essas coisas. No panorama da história das ideias, existem muitos pensamentos diante disso. E a minha preocupação como pastor, lendo, estudando essa semana esse tema difícil, é que, por vezes, a percepção que eu tenho é que muitos cristãos, quando lidam com problemas, pensam como não cristãos. Quando eles estão de frente à circunstância, ou quando eles lidam com a circunstância, a proposta que eles vão dar para a resolução, por exemplo, do problema, não é uma proposta bíblica, cristã, coerente. Existe, e eu acho que isso não está no nosso meio, mas isso, por exemplo, é muito comum em alguns grupos que negam o mal. Que negam o mal. Que negam a existência de que o mal verdadeiramente seja um conceito ou uma realidade. Tratam o mal, por exemplo, como uma ilusão. Eu sei que parece loucura pensar sobre isso, mas religiões panteístas, por exemplo, pensam sobre isso. Eles olham para a experiência da injustiça, do sofrimento e não consideram que isso seja realmente objetivo, que seja real. Eles dizem que o mundo apenas parece cheio de mal, mas que há um ser, e aí eles vão trabalhar dentro dessa cultura do panteísmo, que, por fim, faz aquilo perfeito. Parece até ser cristão, às vezes, essas palavras. Mas espera lá. Nós não podemos dizer que o mal não existe. O mal é parte. A experiência da dor, da tristeza, como nós falamos antes, não tem como nós negá-las. E a dificuldade, por vezes, desse tipo de circunstância que essas pessoas apontam, esses defensores, é chegar para uma mãe que perdeu o filho e dizer para ela que o mal é uma ilusão. Chegar para uma pessoa que perdeu todos os seus recursos, o seu emprego, a sua empresa, numa pandemia, chegar para ela e falar, não, o mal não existe. Isso é uma ilusão da nossa mente, é só nós não pensamos diante disso. Isso cai por terra nesses momentos. Isso não se sustenta diante dessa realidade. Por outro lado, há uma das grandes e maiores perspectivas, ao invés de negarem a existência do mal, nega-se o quê? A existência de Deus. Porque se eu não posso comprovar que esse Deus bom, justo, íntegro, pode subsistir, pode existir, e não ser algo que contrarie ao mesmo tempo a existência do mal, então Deus não existe. Essa é a perspectiva ateísta. A perspectiva ateísta vai lidar com a negação da realidade de Deus. Os ateus, eles se opõem a nós
né, dizendo que nós somos ilusionistas, que criamos essa falsa realidade de Deus para apenas dar a nós um remédio de placebo diante da circunstância da dor. Porque é mais fácil passar pela dor tendo alguma coisa para se agarrar e não ter que lidar única e exclusivamente com a realidade da dor. Cristãos também às vezes pensam isso. Não, você tem que superar isso aí. Tudo quanto, óbvio, a gente tem que superar, óbvio, mas a gente não passa pela realidade da dor sem o Deus que caminha conosco na realidade da dor. Nós passamos pelo vale da sombra e da morte com quem? Com o nosso Senhor. Ele nos acompanha nesse lugar. E esse pensamento ateísta, que por vezes toma uma proporção muito grande, ele tenta fazer respostas ou atrair respostas para o meio do cotidiano da vida comum que acabam sendo abraçadas pelos próprios crentes. Que por vezes no seu momento de crise, ao invés de lembrarem da benevolência, de lembrarem da eternidade, de lembrarem que Deus continua sendo o nosso Deus santo, de lembrar que Ele é uma rocha, de lembrar que os olhos dele são puros, de lembrar que Ele é o único acessível, e como nós oramos no Salmo hoje, 121, no começo do nosso culto, é aquele que caminha conosco, mesmo diante das circunstâncias. É muito comum os crentes abandonarem a perspectiva do Senhor e tentarem viver as suas vidas sozinhos. E isso não deveria ser, por exemplo, a nossa lógica. Por quê? Porque essa perspectiva, ela pressupõe um Deus que não está cuidando e não está preservando em forma contínua a toda a humanidade. Deus é o Deus da providência. Ele é contínuo no cuidado. Ele não é apenas o Deus criador, ele é o Deus preservador. E por fim, o último pensamento, que é o chamado pensamento do dualismo, é essa ideia em que essas duas realidades, o mal e o bem, existem ambas eternamente e são forças opostas umas às outras. E que no fim, ok, o bom vai vencer. Mas é como se essas duas forças fossem coiguais e eternas diante disso. Não. O mal não é eterno. O mal, como já dizia Agostinho, é uma corrupção do bem. O mal não é uma criatura, uma entidade. Não é uma pessoa. Por mais que a gente queira, às vezes, materializar ele como Satanás, mas Satanás, ele foi um anjo bom, criado perfeito por Deus. Mas no seu interior ele se corrompeu. É como o ferro e a ferrugem. A ferrugem não existe sem o ferro. A ferrugem, ela é o quê? Ela é um parasita. Que ela precisa comer o bem para existir. O mal, da mesma forma, ele é um parasita. Ele precisa corromper algo que é bom para existir. E isso fica muito claro ao depararmos com isso. Por exemplo, a vida familiar é boa? É boa. Mas o que o mal faz com ela? Corrompe, é como um parasita no meio dela. O sexo é algo criado por Deus? Sim. Para uma vida prazerosa de um homem e de uma mulher e uma relação pactual. Mas o mal, como uma ferrugem, corrompe. Ou seja, entender o mal e o bem como duas forças opostas, duas forças que coexistem eternamente, mesmo que a gente pense que Deus vai vencer no final, não é o pensamento. Não é essa a realidade. Nós não podemos negar a bondade de Deus,
Nós não podemos negar a intervenção de Deus nas coisas. Nós não podemos negar o poder de Deus e a capacidade de Deus sobre todas as coisas. E a gente deve ter um cuidado sobre isso. E diante dessa circunstância, que ainda nós não chegamos a resolver o problema do mal olhando no aspecto positivo da palavra de Deus, e ficamos com os dilemas da vida. Como Abacuque respondeu a isso? Como ele lidou com essa circunstância? Lembre-se, ele ainda não ouviu a próxima resposta de Deus. A próxima resposta, a gente já leu a próxima resposta. Você talvez já saiba, você talvez tenha o texto bíblico, mas ele não. E isso é uma orientação para nós. Diante de uma circunstância, nós devemos fazer o quê? 3 coisas. Sempre referência do lembrar quem Deus é. Nós precisamos lembrar quem Deus é. Nós precisamos lembrar que Deus não é o pensamento volátil da nossa mente. Deus não é a circunstância da nossa história. Deus não é o elemento mutável do nosso ser. Ele não é isso. Eu tenho que fazer um parâmetro muito distinto sobre quem Deus é, sobre quais são as circunstâncias e sobre quem eu sou. Porque quando eu olho para as circunstâncias e por que eu sou e destituo quem Deus é, cara, eu vou para o mundo maluco. Capaz de eu querer usar drogas e tentar me esconder, fazer alguma coisa para fugir do mal. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso lidar com a circunstância, eu preciso lidar com quem eu sou e eu preciso lidar com quem Deus é. O nosso evangelicalismo, por vezes moderno, tem se afastado da compreensão de quem Deus é. Quem Deus é? Quais seus atributos? Qual a sua essência do seu ser? O nosso evangelicalismo moderno, ele envolve-se em programações relacionais. Relacionais. Eu não estou dizendo que elas são ruins. Não estou dizendo que elas são ruins. Mas a nossa vida eclesiástica de adoração não é suprida apenas por programações relacionais. Não é. Né? E isso até com um alerta para você. Se a sua busca eclesiológica é apenas por programações relacionais, porque é um conceito de um pensamento, de uma cosmovisão moderna, naturalmente você não vai desejar saber quem Deus é. As pessoas não se aprofundam em quem Deus é. Quando a gente lê a história da igreja, no século XVI, XVII, a grande preocupação, por exemplo, dos movimentos das igrejas era formar na mente das pessoas características de quem Deus é. Era trazer às pessoas profundidade. E quando nós temos essa mudança de perspectiva filosófica que engloba o pensamento do homem, nós nos tornamos o quê? Preste atenção nisso, eu não estou falando isso só com uma crise ou com alguém que está fazendo um juízo de valor. Mas as megas igrejas, as igrejas que crescem de forma exponencial, as suas programações são relacionais. Elas entenderam a linguagem cultural da cosmovisão moderna e elas vão conduzir as pessoas apenas para esse tipo de linguagem. E isso é pragmatismo e vai crescer. Mas a pergunta é, será que nós somos chamados em primeiro lugar para as programações relacionais ou em primeiro lugar a termos uma relação de adoração e conhecimento de quem Deus é? A gente precisa ter prioridade no nosso pensamento eclesiástico diante disso. E eu sei que isso é nadar contra a corrente. E eu não estou com problema nenhum com isso. E aqui na igreja, na nossa comunidade, que frequenta, que vive ou que é um visitante, a sua primeira preocupação deveria ser quem Deveria ser ter uma profundidade
em uma relação com o Senhor, de entender a sua eternidade, a sua autoexistência, a sua seidade, o seu ser, quem ele é. Isso é importante. Sabe por quê? Porque no dia da crise, é isso que você vai lembrar. É isso que vai te sustentar. Essa é a rocha. Essa é a rocha. Mas nessa mentalidade de adentrarmos apenas em relações pragmáticas para sabermos como que nós podemos usar ou seremos usados pelas pessoas, nós perdemos o principal. Olha as respostas de Abacuque, capítulo 2, verso 1. E aqui a gente vai caminhando para o fim. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque não foi postar nas redes sociais. Abacuque, com todo amor, estou falando isso com amor, tá? Não foi para terapia. Abacuque não foi para as crises existenciais dele. Abacuque foi aos pés do Senhor. Porque Abacuque entendia que os seus dilemas não tinham outro lugar mais profundo para serem respondidos ou ter resultado objetivo senão ao Senhor. Aqui ele está mostrando que, por exemplo, é como se ele estivesse indo para uma vigília de oração. Olha, é muito difícil que eu estou lidando, eu não estou ao certo compreendendo isso, mas eu vou ficar aqui orando ao Senhor, eu vou ficar aqui esperando o meu Senhor. Eu vou depender dele. Eu vou depender dele. E essa dependência do Senhor é o que nos mostra, e a gente vai ler depois do capítulo 3, a última resposta de Abacuque, como ele chega à compreensão de quem Deus é e qual é o resultado do mal e do fim das coisas. Aguardarei. E a gente deve sempre lembrar que a oração, ela não é um monólogo. Sabe, Deus nos chama a uma relação. Deus chama o seu povo a uma relação. E eu não estou dizendo que Deus talvez vá responder audivelmente, pessoalmente, a todos nós de uma forma ou de outra. Mas Deus ama nosso coração. Deus traz paz. Quando nós buscamos Deus genuinamente, Ele nos leva, seja através da sua palavra, seja através dos meios de graça, seja através do intermédio de alguma realidade a qual Ele próprio estabeleceu para cuidar de nós. E Deus pode nos levar até para as relações interpessoais para fazer isso. E isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, a busca primordial e o desejo primordial é de saber quem é o Senhor e buscá-lo. E percebo que é nítido ver que muitos cristãos não sabem lidar com o problema do mal, porque no dia do mal, eles não se colocam em sentinela sobre a muralha. E a interpretação deles do mal não fez eles amar mais o Senhor e buscar o Senhor. Porque eles não tinham um conceito certo de quem Deus era. Eles tinham fundamentado a fé deles em coisas subjetivas, sem um ponto de referência, e no dia da angústia, o Senhor não foi a rocha segura. E hoje, para nós, para encerrar, meu desejo é que nós não sejamos como os ateístas, que abandonem o Senhor, que nós não sejamos como os malucos, que acham que o mal não existe, que nós não sejamos como aqueles dualistas que acham que então existe essa guerra, e é quase que nós estamos também no meio dessa guerra, como se Deus fosse menor do que isso, e que nós também não sejamos como os crentes incrédulos, que no dia da crise não conseguem se voltar a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da vida deles. Lembrando que Ele venceu o mal e que Ele é aquele que caminha conosco no dia mau, ao qual prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos.